Bom dia a todos. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com você? Tudo em ordem? Vencendo, passando um dia de cada vez, né? Glória a Deus. Essa manhã, nosso irmão Orlando vai estar ministrando a palavra do Senhor. Pode rir hoje não, viu? Estenda sua mão para cá, por favor. Abençoe a vida do Orlando. Ore pela vida dele, falando: Senhor, muito obrigado, porque a unção que está sobre nós é a unção da multiplicação. Somos filhos, fazemos parte de uma grande família, onde em nós existe o Espírito Santo. E nós estamos sendo transformados à tua imagem e à tua semelhança. Usa teu servo nessa manhã como vaso de honra que ele é na tua casa. Que a unção fresca e a graça do Pai venha sobre a vida do nosso irmão, no nome de Jesus. Se você crê, fale amém. Amém. Bom dia, igreja. Você crê que Jesus está aqui? Você crê que Ele é bom? Eu também. Depois de toda essa ministração, de tudo que a gente já viu hoje, já podia ir para casa de coração cheio e repleto da presença dEle. Mas Ele quer mais, Ele tem mais para nós. Você crê? Está todo mundo com o seu boletim? Mostra aí para mim. Deixa eu ver. Tem alguém sem boletim? Se tiver sem boletim, né? Levanta a mão para poder receber. Eu acho que tem irmão sem boletim aqui. Ali o Zilmar. Né? Tem mais um. Ótimo. Que bom. Bom, já que você está com o seu boletim, você já pode ver o título dessa mensagem. Qual é? A esperança da glória. Vamos ler o versículo base que Deus colocou no nosso coração essa manhã. Está em Colossenses 1:27. Que diz assim: A Ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Você pode ler? Nós vemos nesse versículo, além de um resumo da fé cristã, eu vejo também uma grande diferença entre a nossa fé e outras religiões. E curioso que o Jonas já esteve ministrando hoje sobre isso. Você não vê em nenhuma outra religião o Deus de quem ele crê habitando dentro dele. Porque nós cremos num Deus vivo. Nós cremos num Deus que se fez homem, que renunciou à sua glória que ele tinha com o Pai, veio à terra, se fez carne, se submeteu, nos serviu, morreu por nós, no nosso lugar. Mas a palavra diz que a morte não pôde contê-lo. E ele ressuscitou. E foi visto por muitos. Subiu aos céus. Mas antes de subir, ele prometeu que ele tinha que ir para que o Espírito Consolador viesse sobre nós. E viesse habitar sobre nós. É por isso que ele foi dito durante todo o Velho Testamento.
ele foi profetizado. Isaías falou que ele seria Emanuel, Deus conosco. E esse versículo fala de esperança. Porém, esperança é algo que muito se fala. Muita gente fala sobre esperança. Se você fizer uma busca, você vai encontrar na internet personalidades, simpósios, seminários, encontros mundiais para falar de diversos temas. A esperança para a cura do câncer, a esperança para o meio ambiente, a esperança para a fome, a esperança para... Você pode nomear. Porém, não foi dessa esperança que nós viemos falar hoje. A esperança no dicionário quer dizer sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Porém, no versículo que nós lemos, no original, a palavra esperança quer dizer regozijo e expectativa confiante na salvação. Ao mesmo tempo que muito se fala sobre esperança em vários canais, em vários lugares, eu creio que nunca se viu um mundo tão sem esperança. Nunca se viu tantas pessoas vivendo uma vida completamente sem propósito. E Deus não chamou a igreja, Deus não chamou a nós para falar de esperança para as pessoas. Creia, Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para ser a esperança. Essa é a grande diferença, é isso que nós queremos entender hoje, em nome de Jesus. E eu quero orar, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu te peço pelos nossos irmãos aqui nesse lugar, Pai. Eu te peço por todos aqueles que estão nos assistindo agora, Pai. Que essa palavra possa fazer sentido nas nossas vidas. E nós precisamos hoje, Pai, sair daqui desse lugar entendendo o chamado que Tu tens para o Teu povo, Pai. Que é entender que nós somos habitados por Ti. Isso nos faz a esperança da glória para as nações. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Então, como eu estava falando, esse é o nosso chamado. Ser a esperança aonde nós formos. No meio desse mundo maluco, desse mundo louco que nós estamos vivendo. É aí. É nesse cenário caótico que Deus nos chamou para ser esperança. Em Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo fala: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A palavra resplandeceis, no original, é faino, que quer dizer trazer a luz, fazer brilhar, espalhar a luz, ser resplandecente, tornar-se evidente. Isso só é possível graças ao agir sobrenatural de Deus. Isso não está em nós. A nossa natureza não é capaz. Nós não nascemos com essa capacidade de resplandecer a glória de Deus. Isso é algo que Deus planta no nosso coração a partir do momento que você toma um posicionamento. Em 2 Pedro 1,4, o apóstolo fala: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então, ele faz questão de colocar a palavra divina, que em grego é teios, aquilo que é unicamente de Deus e procede dele. Isso não vem de nenhum outro lugar, é unicamente de Deus. Natureza quer dizer, gerar, essência, constituição, propriedades básicas. Isso é uma propriedade básica e única procedente de Deus. Isso não vem de nós. A gente, por si só, nós não temos essa capacidade, o ser humano. Então nós precisamos, para poder entender isso hoje, e eu creio em nome de Jesus que nós vamos entender. Nós precisamos entender primeiro, reconhecer quem nós éramos,
para poder entender quem somos. 1 Pedro 2,10 fala aqui: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Essa era a nossa realidade. Essa é a realidade do ser humano antes de ter um encontro com o Senhor. No versículo anterior, em 1 Pedro 2,9, porém ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para você essa palavra. Você é essa nação santa. Você é esse povo escolhido de Deus. Agora, isso não apenas traz um caminhão de bênçãos sobre nós e de promessas, mas traz também um peso de responsabilidade. Porém, é muito comum, como é comum a gente conversar com pessoas que já têm uma história com o Senhor, que caminham com Deus, que reconhecem o passado, de onde saíram, e sabem para onde vão, conhecem o futuro, sabe? Não, eu estou salvo. Quando eu morrer, a morte não vai me conter, assim como não pôde conter o meu Senhor, e eu vou ressuscitar e vou reinar com Ele em glória. Conhece o passado, conhece o futuro e o presente. É muito comum as pessoas conhecerem essa realidade do passado e do futuro, porém não entender ainda o que eu estou fazendo aqui. Enquanto eu estou aqui, o que eu vou fazer? A palavra de Deus fala que Jesus habita hoje à direita de Deus Pai, intercede por nós e ao mesmo tempo Ele é o cabeça de um corpo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. A representação gloriosa do corpo de Cristo está aqui na terra. Eu estou diante do corpo de Cristo e eu faço parte dele. Em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então você vê que nós fazemos parte desse corpo. No livro Discipulado, do teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele fez uma alusão que me chamou muita atenção. A igreja é a representação visível do Cristo ressurreto e glorificado. Ele é o primogênito de uma nova raça e ele vive em você. Então, a cada dia que nós buscamos a palavra de Deus, cada dia que eu leio a palavra, cada dia que eu medito nisso, isso vem saltando cada vez mais no meu coração. Eu digo: Deus, eu preciso entender isso de uma vez por todas e parar de ter uma vida ordinária, uma vida apenas... Claro, nós temos uma vida secular e ordinária, porém, se eu entender que o Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e sublime trono, e que está no poder e no controle de absolutamente todas as coisas, Ele decidiu habitar dentro de mim, o que é nesse mundo que pode me abalar? O que é nesse mundo que pode me fazer parar? Qual é a situação e a circunstância que vai de repente dizer assim: acabou? Será que pode existir uma circunstância nessa terra que vai dizer para você: olha, não tem mais jeito? Nós fomos ministrados agora pelo pastor sobre o cego Bartimeu. Aquele as pessoas olhavam, quer dizer, ninguém nem olhava para ele. Ele estava num canto jogado. Porém, ele nutria no coração dele uma esperança. Se um dia eu tiver um encontro com o Senhor Jesus, a minha realidade vai mudar. Ele nutria essa esperança
essa chama ardia no coração dele. E como muito bem nós fomos ministrados, esse dia chegou na vida dele. E ele clamou. E aparentemente o que ele queria era só enxergar. Por que eu digo só enxergar? Porque os olhos dele se abriram. Porque o Senhor Jesus é poderoso e para ele é natural chegar e dizer assim, ok. Fique curado, comece a enxergar. Isso para ele é natural, assim como para nós é natural respirar. Isso é da natureza divina que nós acabamos de ler. Porém, os olhos dele que se abriram e ele passou a enxergar, esses olhos um dia morreram. Sabe aquele ditado que diz assim, esses olhos que um dia a terra há de comer? Vai comer, meu querido. Vai comer. Esse olho carnal, esse tecido humano, isso vai se acabar. Porém, o que aconteceu na vida daquele homem, daquele cego, foi muito mais do que começar a enxergar. Ele foi transformado e recebeu a natureza divina a partir daquele dia. A vida dele nunca mais foi a mesma e hoje ele vive a eternidade. Essa eternidade que Deus quer entender, quer que você entenda hoje. Você já vive essa realidade. Porque você passou a ser morada do Espírito de Deus. O Espírito do Deus invisível e imortal. Em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo está falando a essa igreja, a igreja dos Coríntios, dizendo, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Mas sabe por que ele está dizendo isso? Porque havia divisões nessa igreja. Havia uma realidade que ele olhava assim, meu Deus, que coisa triste. Um dizia, eu sou de Paulo. Outro dizia, eu sou de Pedro. O outro, eu sou de Apolo. É como se aqui um dissesse, eu sou do pastor Marciano. Eu sou do pastor Márcio. Não, eu ando com o Carlinhos. Aí ele perguntava assim, por acaso foi Cristo dividido? Por acaso vocês não são mais um corpo? Vocês não entenderam que o Espírito de Deus habita em vocês? Como pode haver divisões no meio de vocês? Igreja, nós precisamos mudar nossa oração. É muito comum a gente dizer assim, eu sei que é normal, é natural do ser humano dizer, rasga os céus nesse lugar, vem Jesus aqui. Mas a nossa oração devia ser, Senhor, rasga a minha vida, me rasga e faz aparecer, resplandecer a tua glória. Você já pensou, muitas vezes, eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de conversa, na brincadeira, a gente conversa assim, quando você chegar no céu, quem é a primeira pessoa que você quer conversar? Tirando Jesus, é óbvio, né? É o primeiro que nós vamos encontrar e nos abraçar, o Senhor Jesus. Mas depois dele, quem é a primeira pessoa que você quer encontrar? Muitos dizem assim, eu quero Moisés, eu quero falar com Moisés. Eu particularmente, eu gostaria de conversar com Moisés para saber todas aquelas maravilhas que ele viveu no Egito, né? Os encontros dele com o faraó, aquela luta e as pragas, né? Aquilo foi fantástico, abriu o mar, né? Ele levantou o cajado, o mar abriu, uau! Né? Outros diziam, não, eu quero ver Daniel. Eu quero falar com Daniel, porque Daniel, sinceramente, aquele homem, ele na Babilônia, ele foi jogado numa cova com leões. E a palavra diz que um anjo desceu e costurou a boca dele. Eu queria saber como é que foi essa noite na cova dos leões. Teve outra história fantástica ali na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem conhece essa história? Eles foram amarrados, jogados numa fornalha ardente. Porém o rei, quando olhou lá dentro, ele dizia assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nós não colocamos esses 3 homens amarrados lá dentro? Agora eu estou vendo, eles estão soltos e um quarto homem, com semelhança de filho do homem, está no meio deles. Foi o que se chama de teofania, uma aparição do Senhor Jesus naquele lugar. Então quem não queria conversar com esses 3 caras para saber como foi essa experiência?
Mas você já pensou que pode também acontecer uma outra situação, você chegando no céu? Você já pensou que esses caras podiam chegar correndo até você e dizer assim: vem cá, Mauro, me conta, como é que era ter Cristo vivendo em você? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles diziam assim: meu Deus, eu vi ele uma vez, no meio da fornalha de repente, mas você tinha ele vivendo em você, como é que era isso? Me conta como era isso. Esses homens que nós temos como heróis da fé do Antigo Testamento, Abraão, Davi, Elias, Eliseu, eles não tinham o que nós temos. Agora, por que será que eles, não tendo o que nós temos hoje, tiveram uma vida e uma participação na história que nos marcou, e até hoje nós estamos aqui ouvindo as histórias, nos impactando? O que será que aconteceu? O que será que tem acontecido, povo de Deus? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Então, já que nós estamos entendendo, né, até aqui, nós precisamos finalmente tomar um posicionamento de povo de Deus. Não tem como diferenciar aquele que foi ungido, aquele que foi tocado, aquele que foi recebido em glória pelo Senhor, do povo ímpio. Não tem como não fazer essa diferenciação. Agora, essa diferença se faz com um estilo de vida, uma maneira de viver. De uma maneira que não permita com que esse espírito venha se apagar. Porque a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 5,19, diz: não apaguem o espírito. Ou seja, se você pode ter um modo, um proceder que venha inibir esse poder, que venha apagar esse poder. Domingo passado nós fomos ministrados, quem lembra pelo que nós fomos ministrados domingo passado? Fogo. E o pastor Marciano falou que nos mostrou que esse fogo, que era, como nós vimos, da natureza divina procedente de Deus, que descia e queimava os sacrifícios que eram feitos, Deus resolveu entregar para o homem. E nos deu a responsabilidade de dizer: mantenha esse fogo aceso. Então, assim como eu falei que é uma bênção receber a palavra, receber o Senhor Jesus para viver em nós, ao mesmo tempo nós temos essa responsabilidade. Por quê? Porque se essa chama se apagar, de que vai servir o corpo de Cristo na terra? Aonde você estiver, a esperança da glória precisa brilhar. Por onde você estiver, a começar dentro da sua casa. Quando você chega em casa, você chega e traz a esperança, porque normalmente tem as situações do dia a dia, as situações da vida, as lutas que acontecem. Você é aquela voz que se levanta e diz: isso não tem jeito não. Também desse jeito, essa mulher, esses meninos. Ou você é aquele que traz a palavra de Deus. É você aquele que se levanta e diz: não, calma. Não é assim. Aqui habita o Senhor. Essa casa é casa de oração. Isso aqui não é casa de contenda, não. No seu trabalho, você reflete a glória de Deus no seu trabalho? Pergunto para mim isso. Ou você está pensando que essa palavra, enquanto eu estava recebendo e preparando essa palavra, você não acha que eu apanhei assim? Mas eu disse para Deus: Deus, eu não vou apanhar sozinho não, vou levar para meus irmãos para a gente apanhar tudo junto. Que nem lá em casa, nós éramos 3 e a gente apanhava tudo junto, né, mano? Olha, aqui eu estou recebendo a visita do meu irmão, Mauro, minha cunhada, Fernanda. Vieram fazer a torcida, né? Meu pai está lá atrás, ó. Meu pai está lá, né? Trouxe torcida, né? Uma torcida para estar aqui comigo.
o maninho, né? Como fala. Lá em Manaus fala maninho, né? Lá na minha terra também. Tem mais alguém visitando a gente aqui hoje que nunca veio? Olá. Ó, que bênção. Como é seu nome? Marcelo? Wesley? Gisele? Sejam muito bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui conosco. Então, voltando à questão do posicionamento, em 2 Timóteo 1,6, na parte A do versículo, fala: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então nós precisamos analisar os nossos atos, para ver se de fato nós estamos correspondendo, né, com o Espírito de Deus. Então como é que a gente pode fazer na prática, né? Como ser a esperança da glória na prática? Primeiro ponto, não inibir a ação do Espírito Santo. 1 Timóteo 6,20. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. A gente já ouviu muito essa expressão, né? Que a internet deu voz a todos hoje. E é impressionante. Navegar na internet hoje é como navegar num oceano de conhecimento com 1 centímetro de profundidade. Porque todo mundo agora sabe de tudo, né? Todo mundo dá opinião sobre tudo. E a discussão que tem, os debates, muitas vezes chegando à baixaria, é impressionante. E pasmem, o povo de Deus está inserido nesse triste cenário. Você acha que você também não precisa resplandecer a glória de Deus na internet? Isso não é de hoje, porque ele está falando aqui para Timóteo, né? Timóteo, evita as conversas inúteis e profanas. Da mesma forma, no nosso círculo de amizade, quando nós estamos conversando, né, nós nos reunimos para tomar um café, será que as nossas conversas correspondem ao que Deus, ao Espírito de Deus? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, eu já participei, infelizmente, estou aqui para confessar. Eu já participei de reuniões de rodas que a conversa era a vida dos outros. E, infelizmente, mesmo depois de conhecer o Senhor, eu ainda participava desse tipo de conversa. Estou aqui para confessar e me arrepender diante da igreja. Eu já tinha feito isso antes, mas diante de vocês hoje. Porém, eu e minha mulher, nós, depois de sofrer consequências desagradáveis desse tipo de coisa, nós tomamos um posicionamento. Nós dissemos, não, a gente não participa mais dessas coisas. Se eu estiver num lugar e eu ver que a conversa azedou, sabe quando a conversa azeda? Sabe? Se eu estiver num lugar que a conversa azedou, ou eu vou embora, se eu não puder ir embora, certo? Às vezes você não pode ir, a conversa vai ter que acabar. Você já pensou que você pode se tornar uma presença às vezes desagradável por conta disso? Né? Não é um posicionamento fácil muitas vezes. Você vai ter que se posicionar. Esse é um posicionamento. Olha o que Provérbios fala no capítulo 18, 8. Fala: as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. E mais curioso ainda é esse mesmo versículo na versão a mensagem, né, que é parafraseada. Diz assim: dá ouvidos a fofocas é como comer um doce vencido. No início é uma delícia, mas as dores logo virão. É gostoso, sabe? Na hora, sabe? Aquela fofoquinha. Tu não sabe. Sabe o fulano de tal? Isso é um doce vencido. Você vai comer ali na hora, mas depois você vai ter muita dor de barriga.
Posso continuar? O que é que eu desenho? O Romanos fala, o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, versículo 9. Ele diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Olha que coisa séria isso. Hoje Deus está nos chamando para uma reflexão. Analise você a si mesmo para saber se o Espírito de Deus realmente vive em você. Ou se ele vive, será que ele não está dormindo há muito tempo? Inibido com as suas atitudes? Tem uma passagem de Paulo em Éfeso. Paulo chegou a Éfeso e viveu por ali algum tempo. Havia uma igreja já plantada ali. E depois de um tempo convivendo com os irmãos, a palavra não especifica, de quanto tempo ele já estava ali. Em Atos capítulo 19, no versículo 2, diz assim: de repente Paulo lhes perguntou. Ele faz uma pergunta assim meio, talvez incômoda, Diz assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Eles eram jovens na fé. Não sabiam disso. Porém, eu fico me perguntando, por que será que Paulo fez essa pergunta? Provavelmente ele deve ter visto algum comportamento das pessoas dizer: peraí, gente, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Vocês são cristãos, vocês receberam o Senhor Jesus, sim, mas vocês receberam o batismo do Espírito Santo quando creram? Então eu fico pensando, se alguém como Paulo viesse conviver no nosso meio. Paulo não era famoso, hoje ele é famoso para nós, mas ele pode entrar por essa porta, um Paulo da vida, um homem cheio do Espírito Santo, e começar a conviver conosco, e andar para os nossos churrascos, nosso domingo no parque, e nos nossos cafés. A gente gosta de um cafezinho com bolinho, Hein? Pão, Pão tem que ter, Pãozinho francês, Será que a pessoa, um apóstolo Paulo da vida, no nosso convívio e tal, de repente ele se levanta e faz uma pergunta como essa: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ou então pode ser que ele diga: glória a Deus, eu vejo aqui um povo cheio do Espírito Santo. Eu estou só levantando uma hipótese. Eu creio que pode ser que haja algumas áreas na nossa vida que realmente não estejam. Eu creio que na minha vida também há áreas que talvez eu não esteja sendo essa esperança da glória. Mas hoje Deus quer levantar um povo. Hoje, aqui. Não só nesse lugar, como quem está assistindo também. Que diga assim: poxa, eu entendi. Hoje eu entendi. E aquela natureza velha não pode me dominar. Porque o que as pessoas precisam ver em nós é o fruto. A presença do Espírito Santo em nós, ela gera fruto. Em Gálatas capítulo 5, 22 a 24, ele fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então é isso que precisa ser visto. É como uma árvore. Você olha e vê os frutos. São esses frutos que precisam ser vistos na nossa vida. Uma vez que você diz: não, eu conheci, eu conheço o Senhor Jesus, Ele habita em mim. E hoje a minha vida está pautada naquilo que o Espírito me fala para fazer. Porque isso, gente, dar esses frutos aqui, não é para quem é bobo, não. É para quem é valente. Amar incondicionalmente, independente do que a pessoa venha e me faça, isso é para quem é valente.
Quando o Senhor Jesus disse assim: se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Você precisa ter muita coragem para fazer isso. Porque é muito fácil revidar. Instintivamente a minha carne vai dizer: bate nele. Porém, nós não viemos aqui fazer as obras da carne. Jesus fala que ele veio para desfazer as obras de Satanás. O que o safado do Satanás quer é que você, quando receba um tapa, você dê 3. Quando alguém te dá uma pedrada, você joga um caminhão de pedra na pessoa. Mas esse é o fruto do Espírito. As obras da carne são conhecidas. Ele fala, né? Antes desse versículo, ele fala: a impureza sexual, a maledicência, a lascívia, a glutonaria. Mas nós não vivemos por esse Espírito, mas pelo Espírito de Deus. Então vocês querem ser a esperança da glória? Você quer ser a esperança da glória? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Mateus 5, de 13 a 16, um trecho do famoso Sermão do Monte. Jesus fala: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ele não está dizendo aqui: vocês têm o sal. Está dizendo que vocês são o sal da terra. Nesse tempo aqui, o sal era usado para temperar, como nós usamos, mas principalmente para conservar. Não havia refrigeração. Então uma carne, um animal que era abatido, ele precisava ir para o sal, porque senão a carne ia apodrecer em pouco tempo. Ele está dizendo que vós sois o sal da terra. Se você se relaciona com uma pessoa e você não for o sal na vida dela, esse relacionamento vai apodrecer, esse relacionamento não vai persistir, não vai. Porque você é o sal. E se esse sal não servir para nada, por que você vai ser uma vergonha? Eu escuto testemunhos que eu chamo de testemunhos de crente. De gente que diz assim: eu não faço negócio com crente não. Eu não quero vender nada para crente não, porque não paga. Você acredita numa coisa dessa? Da mesma forma, ser a luz do mundo. A palavra de Deus fala que Deus, Ele nos resgatou de um reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do Filho do seu amado. E Ele fala: assim brilhe essa luz diante dos homens e vejam o quê? As boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Sem você falar nada. É você ter a atitude que as pessoas dizem: poxa vida, glória a Deus. Eu não esperava isso dessa pessoa. Me surpreendeu. Outra coisa que se torna muito evidente na vida de quem realmente recebeu o Senhor Jesus é que ela fica com o coração cheio de vontade de servir o outro. Porque em Mateus 20, 28 diz assim: como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Você pode ler esse versículo, por favor? O Deus Todo-Poderoso se fez homem e veio à terra para nos servir e dar a vida em nosso favor. Então, seria muito natural a pessoa que recebe o Espírito Santo de Deus ter uma vontade louca de servir ao próximo.
Graças a Deus, nós temos muita gente com esse dom e com essa vontade, esse desejo. Porque isso é algo que você precisa desejar. Deus não vai fazer assim uma mágica e você vai amanhecer um dia louco para servir as pessoas. Isso é algo que você precisa se esforçar para fazer. Aqui nós temos muitos ministérios aqui nesse ministério aqui, nessa igreja. Nesse momento agora, existem pessoas cuidando dos nossos filhos lá atrás. Existiu quando você chegou, alguém lhe recebeu com um bom dia, com um sorriso, lhe deu um boletim. Existem ministérios que ninguém nem vê. Intercessão, né, família Nana? Ninguém vê. Quando você chega aqui, eles estão lá atrás e o fogo está descendo. Eles estão ali intercedendo. E não é só hoje, não. Eles intercedem continuamente. Continuamente. Todos os dias. A intercessão não para nesse lugar. Porque se a intercessão parar nesse lugar, esse lugar para. Então nós temos que dar glória a Deus por esses irmãos que nos servem. Quando você vai lá buscar o seu filho ou filha na salinha, você precisa dar glória a Deus por aquela pessoa que ficou ali com ele para você poder confortavelmente assistir uma palavra, assistir o culto. Nós temos um café da manhã aqui. Para quem não sabe, nós servimos um cafezinho gostoso aqui antes, muito antes de todo mundo chegar. Alguns irmãos já chegaram aqui, prepararam um café, acordaram cedo no domingo, vieram preparar um café. Mas você acredita que é capaz, eu já vi gente chegar e dizer assim, eu não gosto desse pão. Ah, esse queijo não gosto não. E aqui o café é de graça, é tetelestai. Já está tudo pago. Mas, infelizmente, existe esse espírito. Né? Eu queria concluir. Né? Infelizmente, antes de concluir, né, a gente tem, infelizmente, se vê esse espírito de consumismo, né? Esse espírito consumidor. Essa coisa de dizer assim, eu vou na igreja receber minha bênção. Eu vou lá para receber minha bênção. Quando se você falar com um judeu e falar sobre adorar o Senhor, vamos adorar, ele vai perguntar o que nós vamos sacrificar. Essa mentalidade é uma mentalidade muito do ocidente, de consumista. Cultuar é adorar, é sacrificar. Por mais que os judeus não tenham mais o templo para sacrificar animais, mas eu já convivi muito com eles, eu trabalhei muitos anos com eles. Em determinadas festividades, o perdão, por exemplo, eles chegam, eu tinha um velhinho que trabalhava conosco, ele chegava e dava $5 para cada um. Era simbólico aquilo, mas ele estava dizendo assim, eu vim entregar, isso é um gesto de adoração ao Senhor. É lógico que com isso, com a nossa adoração, nós somos abençoados, isso é automático. Porque Deus, a palavra fala, que Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. Isso é natural de Deus. E que se você bater, a porta vai se abrir. Se você pedir, será dado. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Porque Deus não é Deus de mixaria, não. Deus é Deus de abundância. Ele não quer te dar meio copo, não. Ele quer transbordar o teu copo. E agora, para concluir. Romanos 8, 18 e 19. Porque tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus.
Eu sei que cada um chega aqui com uma realidade. Eu sei que você pode dizer, olha, Orlando, eu estou entendendo tudo que você está falando, mas eu estou passando por muita dificuldade. Eu estou passando por muita luta. Mas o que a palavra está nos dizendo, que as lutas do tempo presente não têm comparação com a glória que há de ser revelada. E diz mais, que há uma ardente expectativa de toda a criação pela revelação dos filhos de Deus. De toda a natureza. A natureza, não só as pessoas, a natureza inteira aguarda com ardente expectativa por essa transformação. Alguém viu essa semana o que está acontecendo no Afeganistão? Eu chorei vendo aquelas imagens. Eu chorei. É aquela coisa assim de que aonde não há luz, há trevas. Você sabia que enquanto eu falo aqui, existem cristãos sendo perseguidos e dando a vida e morrendo por causa da palavra de Deus? Cristãos que estão lá em lugares como o Afeganistão. Já existem reportes de cristãos que estão no meio de vivendo em cavernas, tiveram que deixar suas casas. Porque o Talibã já decretou que vai matar todos os pastores que encontrar no meio do caminho. Só que sabe quem são essas pessoas que estão lá sendo perseguidas? Eles são a esperança da glória. Eles são a luz. Eles estão acolhendo aqueles que estão fugindo, desesperados. E estão dizendo, vem. Onde é que você vai? Não importa. Vem comigo. Eu vou te mostrar um caminho sobremodo excelente. E ainda que você venha aparecer no meio dessa guerra, você não vai morrer para sempre. Você vai receber a vida eterna. Aquelas imagens, gente, pessoas se agarrando em avião. Avião decolando e o povo caindo do avião. Eu fiquei muito impactado com aquilo. Fiquei muito impactado. Mas o que mais me impacta mais é saber que tem cristão lá pregando a palavra de Deus. No lugar desse. Certa vez, em Lucas 17, 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está em vocês. E eu sei que isso não é um passe de mágica. Isso é um processo que precisa acontecer nas nossas vidas. E nós estamos aqui para entender isso. Em 2 Coríntios 3,18 ele fala: e todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados em glória cada vez maior, da qual vem do Senhor, que é o Espírito. A glória não pode ser espetacular no domingo e na segunda-feira ser menor. Não, está dizendo que a glória é cada vez maior. Isso é uma caminhada crescente. Não é vou para cima, vou para baixo. Não é uma montanha russa. A caminhada do cristão é para cima. É de glória cada vez maior. É bom estar aqui. É bom cultuar. É bom ver os irmãos e adorar. Receber uma ministração de adoração fantástica como nós recebemos hoje. Mas esse culto precisa continuar na segunda-feira. A glória de amanhã tem que ser maior que a glória de hoje. Na terça, na quarta, na quinta. No meio de todas as lutas, no meio de todas as dificuldades. Essa glória precisa continuar. Mas de que forma? Como? Se a vida tem sido tão difícil muitas vezes, eu sei que é. Eu sei que é. Eu passo por lutas. Eu passo por dificuldades, assim como você. Eu queria chamar o pessoal do louvor. A gente já vai concluir.
Porém, existe um caminho para aqueles que estão dizendo assim: eu preciso, pelo amor de Deus, encontrar um lugar de descanso. Eu preciso, pelo amor de Deus, encontrar um refrigério para minha alma. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, o Senhor Jesus fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu creio que hoje Deus quer fazer essa obra na sua vida hoje, na minha e nas nossas vidas. Eu quero crer que existem valentes se levantando nesse lugar hoje. Eu quero crer que nós não vamos sair daqui hoje sem entender e sem receber essa revelação individual do Espírito Santo. Então eu queria desafiar só os valentes que entenderam que há algumas áreas, né, que pode ser que eu não esteja refletindo essa glória. E de fato, às vezes eu me sinto assim nessa montanha russa. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou aqui embaixo. Hoje é a hora, hoje é o lugar, o dia é hoje. Esse é o lugar para tomar esse posicionamento pelo Senhor Jesus. Para quem sabe dizer: eu já ouvi falar no Senhor Jesus, mas eu quero receber esse poder. Ou então, se eu já recebi um dia e eu não estou refletindo, eu quero reavivar essa chama dentro de mim.